5,5% do nosso PIB. Esse é o preço que a violência cobra no Brasil. São 365 bilhões de reais desperdiçados por ano. Números que pesam na economia e destroem famílias. Vamos contar hoje a história de Reinaldo, uma história que teve um final triste por causa da violência. É ainda o começo da caminhada. Em período de experiência, ele avança pelos corredores da vida adulta e recebe até elogios dos chefes. Eu tenho orgulho do meu filho. A própria menina da agência falou para mim, tem pessoas que ligam aqui elogiando seu filho. Aos 20 anos, cercado pelas prateleiras do primeiro emprego, o rapaz planeja avançar em outras direções. Tirar carta de motorista, ter um carro, ter uma moto, como todo jovem, um futuro, né? Fazer uma faculdade, logística ou administração de empresas. O sonho é sair das sombras, brilhar. Mas nem só de estudo e trabalho é a rotina do Reinaldo. O salário de R$ 1.300 ajuda em casa, já que a mãe está desempregada. Banca também as viagens que ele gosta de fazer e as festas ao lado dos amigos e da namorada. A gente saía mais na escola e depois que foi pegando aquela afinidade, ele foi na minha casa e tal, como que ele começou de namoro. Também no esporte, a energia empurra a vida para frente. Ao lado do tio, começam os treinos de jiu-jitsu. Sim, chegou a me finalizar. Mesmo na faixa branca, me finalizou já, entendeu? E o jovem ganha respeito dos colegas, pelo que faz dentro e fora do tatame. No treino, muito guerreiro, né? Muito guerreiro. Tanto é que quando ele começou, pegar afinidade com ele, até que eu dei um kimono que eu já tinha, dei pra ele, pra incentivar ele a continuar treinando. Extrovertido, dedicado, alegre. O sorriso dele é incomparável. Mas não foi fácil chegar até aqui. Quem sabe bem é a Linete. No início, o Reinaldo, ele batia de frente. Tentava conversar com ele, ele batia de frente com a gente, tá? Foi preciso muita paciência, muita tolerância para poder fazer com que o Reinaldo ouvisse a gente. Quando ele tinha 12, 13 anos, a diretora precisou brigar para o Reinaldo continuar na escola. Disse o que costuma falar para tantos adolescentes nos colégios da periferia de São Paulo. Quando eu pego no pé de vocês é porque eu acredito em vocês, eu confio em vocês. E eu tenho certeza que lá na frente eu também vou colher alguma coisa de vocês. É um investimento do Estado. Com o Reinaldo foram gastos R$ 136 mil ao longo de 12 anos, da primeira série até o fim do ensino médio. O Reinaldo chegou a abandonar os estudos. Foram várias idas e vindas. Desistiu e voltou para a escola pelo menos 3 vezes. Com muito esforço de diretores, professores e da família, no ano passado ele finalmente conseguiu terminar o colégio. E com boas notas, 7 em matemática, 8 em português, 10 em física. Quando saiu por essa porta com o diploma na mão, o mundo parecia se abrir para ele. Desde que conseguiu o emprego logo depois do Natal de 2017, a rotina era trabalhar até 10 da noite, depois caminhar até o ponto de ônibus e voltar para a região do Capão Redondo, onde o irmão mais novo e a mãe, grávida do 3º filho, esperavam para o jantar. Eu comprei uma pizza, né? A gente comprou uma grande e uma pequena, porque ele sempre comia pequenininha todinha. Reinaldo não apareceu para comer a pizza naquela terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2018. Na cabeça da mãe ficaram as frases que ele vinha dizendo nas últimas semanas. Ele falou assim para mim: mãe, se eu fosse pai,
A senhora acha que eu seria um bom pai? Eu falei para ele, você ia ser um excelente pai. O pai que não foi. O lutador de jiu-jitsu que não foi. O namorado. O homem que sonhava em ler seu nome entre os aprovados no vestibular. Quem poderia ter sido o Reinaldo nos próximos 40 ou 50 anos? A gente queria, lógico, casar, ter nossos filhos, ele era doido para ter um filho. Ele morreu no ponto de ônibus, enquanto ouvia música no celular, 5 minutos depois de deixar o supermercado em que trabalhava havia menos de 3 meses. A mãe, o mestre dos tatames, o tio, a diretora que lutou por ele na escola. Todos foram ao enterro com a mesma sensação. O que foi que a senhora sentiu quando teve a notícia de que o Reinaldo tinha falecido depois de tanto esforço para levá-lo adiante? A primeira coisa foi fracasso. Foi, meu Deus do céu, tanto empenho, infelizmente derrotada, porque a vida do menino foi interrompida no auge. Quando ele levantou, quando ele resolveu seguir em frente, acreditar nele, tá? Foi interrompida. As testemunhas dizem que Reinaldo mal percebeu que aquilo era um assalto. Os ladrões de uma moto anunciaram o roubo. De fone, ele não ouviu e fez um movimento brusco. Um dos criminosos, jovem como ele, também se assustou e disparou. O roubo de celular virou latrocínio. A história do menino da periferia é outro crime sem solução, num país em que atentados contra a vida mal são investigados. A impressão é de que o país desperdiça o futuro. Desperdiça também toda a energia necessária para levar um menino até a vida adulta, sem que depois a família possa colher o resultado. E muitas vezes esse jovem é que estava ajudando a economia a crescer e tem a sua vida tirada num ato de num crime violento. É um prejuízo para a família, é uma perda, né, para a família muito grande e para a sociedade brasileira. A gente tem que lamentar os nossos mortos. Nós não podemos aceitar a banalização da morte, que tem sido algo muito comum no Brasil. Os homicídios no Brasil têm crescido em média 4 a 5% todos os anos. A violência virou um assunto também para os economistas. Além do custo emocional para as famílias, ela tem um preço para o país. Para enfrentar a insegurança, o Brasil gasta por ano o equivalente a 5,5% do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pela economia. Nessa conta entram os gastos do governo com polícia e presídios e também os custos privados, incluindo seguros, equipamentos de vigilância, despesas médicas e ainda o que as vítimas deixam de produzir para a sociedade ao morrer tão cedo. Pessoas que morrem e deixam de gerar cerca de 134 bilhões de reais todos os anos de riqueza e de não só riqueza, mas na verdade de atividade econômica. O número é chocante. Agora imagine que em vez de números, você tenha em casa o fone do seu filho, ainda manchado de sangue. As fotos no celular que os ladrões nem conseguiram levar. As luvas do lutador. As camisas de um jovem que perdeu o jogo antes de entrar em campo, aos 20 anos de idade. Meu filho saiu e não voltou. Imagine também que, em vez de odiar quem matou o seu filho, você compreenda que no dia em que Reinaldo morreu, não apenas uma, mas 2 vidas foram desperdiçadas. O ladrão que apertou o gatilho também é uma vida que se perdeu, lembra a Luciana, com uma lucidez que emociona. Raiva eu não tenho, porque nenhuma mãe, ela gera um assassino. Mãe, ela não gera um ladrão. A mãe, ela gera um filho com muito amor. Eles que crescem, têm as suas próprias opiniões e eles vão para o caminho mau. Mas eu acredito que a mãe dessa pessoa que fez isso, eu não desejo que ela passe pela mesma coisa que eu passei. Reinaldo deixa um vazio enorme em casa.
A mãe se colocou de pé para criar o bebê que nasceu 2 meses depois da morte. Reinaldo deixa um vazio no coração da namorada, dos amigos. Um vazio nos corredores por onde já não poderá avançar. E o que deixou mais triste foi a forma como ele perdeu a vida por outro jovem igual a ele. A sociedade, na verdade, não consegue enxergar lá na frente que nós seremos vítimas desses adolescentes que não são resgatados. Nos tatames fica a reverência ao lutador que partiu muito cedo. A reverência a uma vida brasileira que poderia ter sido.